aqui é a nossa quarta aula, certo? E vou começar colocando qual é o foco dessa nossa aula de hoje. Tá? O foco vai ser como contar as retas contidas na superfície SFI. Eu vou falar já quem é essa superfície SFI, e a gente vai iniciar essa contagem, porque vai ser dividida em duas partes, certo? Então a gente vai iniciar, hoje vai fazer a primeira parte dessa contagem. Então, eu queria fazer um lembrete, mais que nada, na verdade, para colocar uma anotação, que é a seguinte. Então, deixa aqui a ver se eu consigo. A gente já tinha comentado sobre o P1, a Célia, né, me falou sobre o P1, e os pontos, né? E os pontos de P1. Eu vou colocar aqui o pontinho de coordenadas 1, 1, só para, sei lá, 2, 3, certo? Então, aí temos 2 pontos na reta projetiva, P1 e a reta projetiva. Então, geometria algébrica tem essa característica, certo, de olhar para os objetos que nós chamamos de geométricos, certo? Como a reta projetiva, os pontos, certo? Então, e enxergar eles, certo? Estou pensando aqui os pontos, certo? Os pontos, aí dentro. E enxergar eles como zeros de polinômios. Zeros de polinômios. Certo. Mas quando a gente fala de polinômios, aí tem que pensar assim, que polinômios, em que variáveis, certo? Tá. No caso de P1, certo? A gente considera polinômios, se eu usar assim a letra φ, com coeficientes complexos. Poderiam ser reais, mas estamos trabalhando no caso complexo, né? Em duas variáveis, certo? Duas variáveis. E quais são as variáveis? Realmente, a história das variáveis é uma coisa livre. Você poderia usar x e y, certo? Poderia usar x0, depois x0, x1. Você pode usar, é super livre. Só que, por questão de não estar escrevendo muitos índices, certo? A partir dessa aula em diante, a gente vai usar U e V. Essas vão ser as variáveis que a gente chama polinomiais, certo? Só para deixar claro. Ok, então, para onde vai meu papo em primeiro lugar? Primeiro, pensar nesse pontinho aqui, certo? E a gente falou a palavra zero, certo? A gente falou a palavra zeros aí, certo? Desse polinômio, zeros aqui. Certo? Isso estou marcando, mas não sei muito. E colocar qual seria um polinômio, e eu digo o polinômio mais simples, que se anula nesse ponto. Então, eu vou colocar primeiro o polinômio para vocês começarem a tomar, como se diz aí, ganhar coragem de falar depois, de pensar. U menos V. U menos V é um polinômio que se tu colocar, pensa, tu tem que pensar aqui no seguinte, essa é a coordenada U, essa é a coordenada V. Tu sempre tem que pensar assim, que vai substituir no polinômio, certo? Aqui no polinômio tu vai colocar, onde tiver U, tu coloca 1, onde tiver V, tu coloca 1. Então, esse é um polinômio que se anula, certo? De fato, os zeros, o conjunto dos zeros, desse polinômio U menos V é 1, 2 pontinhos 1. Agora, um desafio mais, vamos lá. Se a gente colocasse o pontinho 2, 3, coordenadas homogêneas, 2, 3, qual seria o polinômio que a gente vai colocar aqui? E esto é uma filosofia de colocar um polinômio, a gente chama linear, certo? Bem simples, um polinômio assim. Ou seja, qual é o coeficiente que a gente coloca aqui, multiplicado por U, certo? Menos, só um minutinho, menos outro coeficiente, sei lá, que a gente vai descobrir aqui pensando entre nós, V, que quando você substituir, ou seja, quando você aqui colocar U igual a 2, V igual a 3, isso de zero. Agora, esses sinais de interrogação que eu acabei de colocar, certo? Esses sinais de interrogação aqui, eles, desculpa, eles são números reais, completos em geral, certo? Então, quais seriam os números? Então, você pode perceber, vou tentar mudar aqui depois para uma coisa. Que se a gente colocasse aqui, deixa eu ir para a minha caneta.
Se a gente colocasse, deixa eu mudar aqui a cor, aqui, certo? Se a gente colocasse aqui 3 vezes 2 daria 6. E se aqui no outro sinal colocasse 2 vezes 3 daria 6. 6 menos 6 é 0. Então, o polinômio que a gente vai associar, digamos, de certa forma, vai ser o polinômio 3u menos 2b, certo? Então, esse polinômio, se tu, no lugar de eu colocar 2, no lugar de eu colocar 3, é um polinômio de Sanudo, um polinômio de grau 1, gente, na forma linear, certo? Só que, deixa eu apagar um pouquinho aqui e aproveitar de fazer um descanso aí de vocês, certo? Esta coisa. Vou colocar aqui, perdão, no resumo, deixa eu botar por azul. Então, o que eu estava tentando, assim, primeiro comentar, só para ser mais claro e preciso, que esse pontinho é determinado pelo zero de um polinômio. Qual é o polinômio? O 1 menos b. Que esse aqui, o 2, 3, também é determinado pelo zero de um polinômio. Que a gente estava pensando que era... tem que colocar 2, né? Então, 3u menos 2b, não é isso? Ok? Então, se você seguiu esse caminho certinho, você vai ver, então, se eu tiver um ponto qualquer em P1 a B, ele vai ser dado pelos zeros do polinômio, aí a gente já vai se acostumando. Vai colocar U, V, e a Sara, no lugar de U, vai colocar A. Então, aqui vai ficar A, certo? Aqui nesse lugarzinho vai ficar uma A, e nesse lugarzinho vai ficar uma B. E a gente vai querer que dê zero. Então, uma escolha é colocar B vezes U menos A vezes B. Porque aí o produto vai dar BA e AB, como é comutativo, dá zero, certo? Esse é um aspecto que eu gostaria que vocês tivessem assim na mente, para o que a gente vai falar a seguir. Já. Outra coisa, certo? Outra coisa que eu queria comentar aí é o seguinte: eu poderia pensar agora de um jeito um pouco diferente. Eu poderia pensar, olha, eu tenho um polinômio φ, certo? Que é igual a, por exemplo, vou colocar bem simples. Eu ia colocar x, ó. Olha só como eu estou viciada na variável x. Que é, por exemplo, sei lá, u ao quadrado menos b ao quadrado, certo? E eu quero calcular, a gente fala assim, eu quero calcular os zeros desse polinômio. O que significa isso? Eu gostaria que a gente fosse capaz de achar todos os pontinhos, né? Em P1, duas coordenadas homogêneas, R e S, que estão nos zeros desse polinômio, nos zeros desse φ. Certo? Esse φ aí, vou até apagar aqui, vou colocar bem concreto. É o quadrado menos b, certo? O ao quadrado menos b ao quadrado. Aí você diz, o que significa essa simbologia? Significa o seguinte, significa falar que, o que significa falar? O que significa dizer que o pontinho, colchete, coordenadas homogêneas, esse está ali? Significa que quando você olha para esse polinômio aqui, certo? Para esse polinômio aqui, e substitui, coloca no lugar de a variável R, certo? Deixa eu mudar aqui o cor, o negócio para um pouquinho mais didático, certo? Aí a gente, essa variável vai colocar aqui na U, a variável S vai colocar aqui e tem que dar zero. Substitui, é isso, substitui mesmo. Então vai ficar R ao quadrado menos S ao quadrado igual a zero, certo? Ou seja, eu vou continuar em vermelho. Significa que R ao quadrado igual a S quadrado. Mas quais são as soluções dessa equação? R igual a S, não é isso? R igual a S. Ou R igual a menos S. Ok? Vou deixar. Vou tentar apagar um pouquinho aqui para fazer um pouquinho de espaço para fazer um comentário para vocês. Certo? Pronto. Vou aproveitar aqui. Vou botar o azul, que é uma cor mais agradável. Então, quais são os zeros desse polinômio? Então, a gente chegou nessas duas condições, R igual a S, R igual a menos S. Então, eu diria para você, olha, os zeros do polinômio U ao quadrado menos B ao quadrado é igual ao conjunto formado por dois pontos.
esse aqui, esse vou chamar de primeiro caso, né? É o caso em que R igual a S, ou seja, vou colocar no lugar de R, S. Então vai ficar S, S. E o segundo caso aqui, certo? Em que R é igual a menos S. Então vai ficar S, R igual a, estou substituindo R, né? Aqui é menos, né? Deixa eu apagar. Então vai ficar menos S, S. Certo? Esse aí. Só que na geometria algébrica, se vocês captaram um pouco das definições dessa reta projetiva, se você pensa agora no par ordenado, esse vírgula S, esse vírgula S você pode pensar como vetor diretor de uma reta que passa pela origem. Então, como é um vetor diretor, não é único, certo? Múltiplos escalares dele irão determinar a mesma reta. Então, você pode colocar, escrever coordenadas homogêneas 1, 1, coordenadas homogêneas, divide por S, se tu quer pensar assim, menos 1, 1. Ou seja, se a gente pega esses pontinhos aqui e multiplica por esse, dá aquele. E ao contrário, pega aqueles outros e divide por esse, dá outro. Então, é o mesmo vetor diretor. Então, a gente tem esses dois pontos, certo? Ok. Então, deixa eu continuar. Vou uma página aqui, certo? Que aí eu cliquei no lugar errado. Cliquei no lugar errado. Bom. Passar à próxima página. Pronto. Como vou continuar aqui, ainda ficou esse... Deixa eu ver se sumiu. Certo? Deixa eu passar à próxima página. Eu vou continuar um pouquinho lembrando mais alguma coisa da história das notações. O que eu queria lembrar agora, certo? É um pouquinho sobre o P3, mas não é muita coisa. Eu só queria que vocês lembrassem que em P3, certo? Os objetos que a gente assim tem comentado, certo? São planos, certo? Planos, retas e superfícies. Vou colocar aqui só por fazer um desenho assim. Superfícies, certo? Então, a gente tem falado de planos, falar um pouquinho de retas, de superfícies, certo? São os três objetos que tem comentado. E, de fato, o objetivo desse curso é pegar uma dada superfície, certo? E contar as retas que ela contém. Digamos, esse é o objetivo do curso. Então, o foco é bem em superfícies e em retas. Mas, aproveitando que a gente já comentou que P1, certo? Cada elemento de P1, cada ponto, o P1 propriamente também, né? São zeros de polinômio. Eu queria lembrar para vocês que, deixa eu ver se mudo de cor, consigo mudar aqui de cor. Então, um plano é zero de um polinômio. Já vou falar lá desse polinômio. Uma reta é uma interseção de dois planos. Então, você pode pensar assim que reta, certo? Aqui é interseção de zeros de F, inter, zeros de G, certo? Que a gente escreve para poupar, certo? Caneta zero de F, vírgula G. Escrever os dois juntos. Mas é a interseção. E superfícies, o que a gente tem que ter muito claro é que superfícies são zeros de um polinômio, G. Agora, onde a gente escolhe esse polinômio? No caso de P1, a gente escolheu no anel de polinômios em duas variáveis. Eu coloquei U e V, certo? Uma escolha pessoal minha. No caso de P3, digamos, esses polinômios F, G e outros que aparecem, né, nesse caso, a gente vai pegar complexo, coeficiente complexo inclui a possibilidade de ser inteiros, reais. Agora, as variáveis, novamente, as variáveis, história da minha preguiça de não escrever índices. Então, vamos pegar as variáveis x. Sim, quantas variáveis? Deixa eu me lembrar. P1 são duas variáveis. P3 são quatro variáveis, certo? Então, a minha preguiça faz que a gente vai pegar x, y, z e t. Quatro variáveis a gente vai pegar. Eu não estou escrevendo x0, x1, x2, sei lá, x3. Ok? E aí agora eu aproveito e vou para os exemplos. Planos. O que é um plano?
Bom, certo? Então, a gente já comentou, agora, pouco, certo? Que planos, certo? Estava falando aí para você que é zero de um polinômio. Que tipo de polinômios? São polinômios em que essas variáveis x, y, z e t aparecem, tem que aparecer. E aparecem em grau 1, ou seja, aparece 2x, 3x, sei lá. Sim, então, um plano, por exemplo, tu ter zero de x menos y, esse é um plano. Ou, por exemplo, tu ter zero, sei lá, vou inventar aqui, de y menos 2z mais 8t. Esse é um plano, são planos, certo? Qualquer coisa linear, certo? Como quando a gente trabalha lá no mesmo, no caso do R3, certo? É a mesma ideia, né? Uma equação linear. Agora vou para retas. Vou continuar no verbo. Retas. Retas eu comentei, né? Falei para você, a interseção de dois planos. Então, se plano é zero de um polinômio linear, a reta vai ser dada pelos zeros de dois polinômios lineares. Por exemplo, x e y. Essa é uma reta. É o plano x igual a zero e o plano y igual a zero, certo? É um desenho aqui do lado, pequenininho assim. Você faz x igual a zero, y igual a zero. A interseção é quando você pede que as duas equações sejam verificadas, certo? Mas eu queria só salientar, porque você vai escutar falar por aí várias vezes uma frase de LI, linearmente independente. Mas, por exemplo, se eu colocar x e colocar 2x, não é uma reta. Não é reta. Por que não é reta? Porque x e 2x definem o mesmo plano. Ou seja, tá vendo? Você não é só colocar um polinômio no nulo, é colocar dois polinômios e a gente fala que esses aqui, o 2x é múltiplo de x, certo? Para ser reta, você tem que olhar para essas duas equações e você tem que se convencer que não existe nenhum número complexo, nenhum. De maneira que o x seria um múltiplo escalar, ou seja, o x seria x igual a 3y, não pode. É uma equação, mas igual mesmo não pode. Certo? Então, essa não é reta. E aí tem outras retas que vão aparecer, que seria, por exemplo, no nosso caso, x de z, 0 de z, t. Certo? Deixa eu falar agora um pouquinho de superfícies. Só para mudar aqui de cor. Superfícies. Superfícies, bom, zeros de um polinômio. Então, tem zeros de x, y, menos z, t. Aí aproveito também de fazer um parênteses, você fala, mas professor, e o plano, esse zero de x menos y? Também é uma superfície. Então, eles são superfícies. Agora, esse aqui, se você olhar com atenção, esse aqui com mais calma, vai ver que a equação é diferente de um plano. Por quê? Porque a equação tem monômio, a gente chama isso aqui de monômio, né? De grau 2, porque o x a gente chama com peso 1, y com peso 1. Aí, quando multiplica, peso 2. Z, peso 1. T, peso 1. Multiplica, peso 2. Então, esse aqui é uma superfície de grau 2, se chama quádrica, certo? Outro exemplo, só para fechar essa parte das lembranças. Se a gente pegasse, por exemplo, x ao cubo mais y ao cubo menos z ao cubo menos t ao cubo. Essa também é uma superfície, certo? Porque esse polinômio aqui não é um polinômio só no nulo, e todos os monômios se chama superfície cúbica, porque todos os monômios que aparecem aqui, os pesos têm peso 3. X vezes x vezes x, 3 vezes, certo? Ok, eu acho que com isso aí a gente pode dar início ao nosso caminho, que é apresentar para vocês, certo? A superfície desse fio. Tá bom? Começar. Queria observar o seguinte: se você pega D pontos na reta projetiva, eu estou chamando aqui de x1, de coordenadas A1B1, x2, A2B2, xd, ADBT. Então, você pode achar o polinômio, assim como a gente fez no caso de um ponto. Qual é o polinômio que se anula nesses pontinhos, certo? Então, deixa eu aproveitar aqui só para deixar mais claro e voltar. Se você olha para esse fator, se chama fator linear.
quais são os zeros? Ou seja, qual é o pontinho que anula? Que coordenada você coloca para U e para V para dar zero? Esse aqui exatamente determina o x1, porque se você colocar no lugar de U A1 e no lugar de V B1, vai dar zero. Esse outro fator aqui é o que determina x2. Cada fator linear determina um ponto, zero de um ponto. Aqui a mesma coisa. Se você no lugar de U colocar 2, no lugar de V B2, vai dar zero, certo? E no último ponto, né? Só vou fazer esse aqui. Não estou com tanta preguiça, né? V, aí vai colocar no lugar de V a coordenada. Lembre-se, é super importante. Tem que pensar que essa é a coordenada U, essa é a coordenada V. Não pode sair dessa ordem. UV, UV. Tá? No lugar de V, tem que colocar BD, neste caso, BD. E no lugar de U, é AD, neste caso. Então fica AD, BD, menos BD, AD que dá zero. Certo? Isso aqui dá zero. Então, esses são os zeros, ok? Então, qual é a ideia até aqui? É que cada vez que você tem um pontinho, você encontra um polinômio, que é uma forma linear. Mas se você tiver de pontinhos distintos, então essa é a ideia, de pontinhos distintos, o produto desses fatores lineares vai te dar um polinômio, neste caso, nas variáveis U e V, que determina, cujo conjunto de zeros dá esses pontos aí. Essa é a ideia principal. Então, deixa agora fechar aqui o desenho e vou continuar. Então, agora acho que... Pois, já aí. Sumiu essa parte, mas espero que apareça a próxima. Eu ainda não domino muito bem essas novas tecnologias, mas vamos continuar. Então, ao qual associamos a superfície no singular SFI. Bem, esse FI, tá vendo esse FI aqui, no finalzinho, tá? Naquela caixinha, né, colorida, é zeros de um polinômio. Só que o polinômio está sendo obtido, construído, a partir daquele FI que está lá em cima. O que a gente fez? Trocou o IV por XY, depois trocou o IV por ZT e fez a diferença. Esse é o polinômio, certo? Okay? Agora, eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria só comentar que talvez essa parte de superfície, acho que vocês entenderam. Vermelho, cor muito forte, não gostei. Deixa eu mudar aqui para uma cor mais suave. Né? Superfície, certo? Significa que é zeros de um polinômio, certo? Essa é a história da superfície. Zeros de um polinômio. E esse é o polinômio. Se a gente pegasse... deixa eu pegar... Se a gente pegasse φ de xy igual a, como comentei antes, x, agora deixa eu aproveitar de ser mais cuidadosa com vocês e voltar aqui. Se a gente pegasse o φ, que a gente pegou antes, φ de UB, igual a U menos V, 1 mais V, que foi aquele exemplo que a gente fez, os zeros, certo? Então, o que está fazendo quando olha para essa superfície? Associada a esse φ aqui, a esse φ. O φ vai variar, essa é a ideia desta pesquisa que a gente está fazendo, né? Então, nesse caso, para esse φ, a esse φ vai ser zeros de um polinômio f. Qual é o polinômio f? Esse aí. Você vai substituir o IV, U por x, V por y. Então, vai ficar x menos y, x mais y, menos, e aí vai substituir novamente o IV por Z e T. Vai ficar C menos T. Esse foi espaço pequeno, mas desculpa aí. Mas T, certo? Então, essa é a ideia que está por trás. Mas o que eu queria comentar a outra coisa, essa história de não singular. Você não fique muito preocupado nesse momento, mas no singular, neste caso, neste problema, é equivalente a pedir que aqueles pontinhos x1, x2, xd sejam distintos, 2 a 2 distintos, é equivalente. Esses detalhes estão na dissertação da Seile, certo? Mas é isso aí, é equivalente. Vamos continuar. Então, deixa aqui.
Vamos lá. Então, olha o que a gente vai fazer agora. Vamos pegar uma reta, tá vendo? Reta, a gente já está preparado. Reta L, zeros de dois polinômios de grau 1, que seria Z e T, porque nós estamos trabalhando na variável X, Y, Z e T, certo? Então, duas. Então, o que a gente vai fazer? Imagina que a gente vai pegar uma reta na superfície φ e vai pensar nas duas possibilidades, eu vou chamar de incidência mesmo, certo? Que são essas aí. Tu pega uma reta L, isso é geral, na verdade, não precisaria nem estar nessa superfície φ, mas vamos pegar lá porque é lá que as retas que nós vamos estudar estão, né? São retas contidas nessa superfície. Então, se você pegar uma reta, tem duas possibilidades. Ela encontra uma outra reta dada ou não encontra, certo? Elas se interceptam ou não. Isso que está lá em cima. Ok? Ok. Aí, então, essa ideia, eu diria assim, bem simples, de você fixar uma reta e se preocupar por essa incidência, isso te permite particionar. Particionar o quê? Particionar esse conjunto aqui. Tu vai olhar para todas as retas contidas na superfície desse φ, todas essas retas, certo? E tu pode agora separar em dois pacotinhos as retas da tua superfície, certo? Esse aqui, deixa as retas da tua superfície, certo? Que tem essa propriedade aqui, certo? Deixa aqui no caso, certo? A reta da tua superfície que encontra na reta L, que não encontra, que encontra nessa que encontra, né? Perdão. E, certo? E as retas da superfície que não encontro a reta L. Tá? É isso que a gente faz. Até aí é super simples. Tu poderia fazer isso com qualquer objeto geométrico, certo? Poderia ter os planos na letra e falar, eita, vou estudar todos os planos, mas vou separar em dois pacotinhos, aqueles planos que encontram nessa reta e que não encontram, certo? Uma ideia bem básica até aí. Vamos continuar. Só que aí já vou começar a dar nome a essas coisas. Então, esse NX que está à esquerda, nossa, né? Vai ser só uma anotação. Essas barrinhas aqui denotam a cardinalidade, a quantidade de elementos. Então, vamos denotar por NFI a cardinalidade do conjunto de todas as retas contidas na superfície desse φ, certo? Como esses dois conjuntos que a gente acabou de construir, esse Lφ, que contém as retas que encontram na reta L maiúscula, né? E Lφ' que contém as retas da superfície que não encontram, né? A reta L maiúscula, é uma partição, porque são disjuntos, divide e estão todas lá. Então, a gente pode contar desse jeito. Então, contar as retas na superfície desse φ se traduz em contar quantas retas contidas na superfície desse φ encontram a reta L, essa L que está fixada ali, zeros de CT, e as que não encontram. Ok? Então, isso que a gente vai fazer a seguir. Então, o que a gente vai fazer a seguir, eu falei que íamos dividir essa conta em duas partes, certo? Então, vamos começar por contar as retas que encontram a reta L. Aquela L, 0 de CT. Eu já escrevo de novo. Então, vamos lá. Comecemos com algumas observações. Então, qual é a primeira? Eu gosto de lembrar mais uma vez, porque, como para muitos de vocês é um assunto novo, então a gente tem uma tendência de esquecer rapidamente esse embaralhado de notações e coisas. Então, vamos lá. Lembrando mais uma vez, olha, se a gente escrever aquele corchetinho, aquele grampinho aí com A, B, são as coordenadas homogêneas de um ponto de P1. Agora, a gente fala que esse ponto está nos zeros de φ em P1, certo? Se quando você pega as coordenadas desse ponto, que são A e B, a primeira coordenada A, a segunda B, e substitui no polinômio, certo? Que para nós vão ser polinômios variáveis U e V, dá certo, certo? Isso tem que a gente usar a cada momento. Logo, e aqui estou repetindo, na verdade, estou me repetindo. Logo, se φ é aquele polinômio que já apresentei antes, é aquele polinômio que consiste desses fatores lineares aí, né? A1, V, menos V1, até chegar na DV
menos v de u, esse polinômio, né? Então, para deixar claro mais uma vez, o conjunto de zeros desse polinômio é x1, x2, xd, onde xi é a i vi, ou x1 é a 1b1, certo? Aí a gente já comentou. A única coisa nova que eu queria que notassem aqui é que φ, peso, fui calculado na origem, no 0, 0 é 0, certo? Quando você olha para o polinômio, se você olha para o polinômio aqui, certo? Olha para esse polinômio. Se você vai nas variáveis u, v, se coloca 0, u igual a 0, v igual a 0, isso aqui dá 0, certo? Então, tudo isso dá 0. Se você colocar u igual a v igual a 0. Isso só para comentar esse ponto, que eles anulam na origem. Então, essa é uma característica de todos os polinômios homogêneos não constantes, certo? Tirando o zero, claro. Se anulam todos os pontos. Ok? Então, isso é super importante para nós. Novamente, lembrando uma coisa semelhante à história dos zeros de φ em P1. A gente vai pegar um ponto em P3, certo? A gente vai pegar um ponto em P3. Então, só que em P3, está vendo aqui está o P? Um ponto em P3 tem 4 coordenadas homogêneas. Aqui eu chamei de A, B, C e D. Então, quando esse ponto a gente afirma que está nesse fim, na superfície que a gente quer estudar, quando esse pontinho está lá? Quando você olha para a equação que define essa superfície, certo? E substitui. Lembre-se, aqui você tem que estar, e eu vou aproveitar de tentar mudar de cor, né? Outra cor. Aqui você tem que estar sempre pensando que esse x, como se fosse x. Esse vai substituir no local do y, esse aqui no lugar do z, e esse t. Então, quando você vier aqui no seu polinômio, aqui vai colocar a, aqui vai colocar b, aqui vai colocar c, e aqui vai colocar d, certo? Agora, claro, isso vai depender do φ, por exemplo. Se eu tenho φ, φ de UV, na geral, é U2 menos V2, esse é teu φ, certo? Esse é φ. Estou colocando as variáveis U e V. Então, quando você vai calcular φ de AB menos φ de CD, vai ser o quê? Bom, vai ter que ir aqui no lugar, tá vendo aqui, U vai ficar, no lugar de U vai ficar o A. Então, fica A quadrado menos B quadrado. Menos, porque tem um sinal menos. Eu vou colocar parênteses, adoro parênteses, na frente do sinal menos. Aí vai colocar C quadrado menos B ao quadrado, igual a zero. Isso significa, cada vez que você tiver seu polinômio, vai lá, substitui as coordenadas e calcula, ok? Vamos continuar. Assim, deixa eu sair dessa forma de YouTube. Ok, deixa eu continuar. Então, olha, novamente aí, volta a reta L. L é 0 de C e T. Mas eu vou colocar também a reta M, que é 0 de X e Y, que são as duas primeiras variáveis, certo? E eu queria que a gente observasse quais são os pontos que moram na interseção dessa reta com a superfície SF, certo? Então, vamos lá. Vamos lá nos concentrar nessa interseção. Presta atenção aqui. Deixa eu olhar para agora, fica mais agradável. O que significa que esse ponto esteja na reta L? Vamos começar. O que significa primeiro isso? Bom, pensa nisso primeiro. O que significa isso? Tá, aqui está L, aqui está L, mas L é definida por equações, certo? Z e T. Tá? Então, o que significa que esse ponto esteja na reta L? Que quando você olha para essas coordenadas, essa vai ser a primeira coordenada. Faz o papel de coordenada X, Y, Z e T. Então, para estar na reta L, significa que a coordenada C e D tem que ser nulas, certo? Você vai substituir. Agora, vamos para o outro parte, para o SFI. Bom, o SFI, certo? Desculpa aqui. A gente já comentou um pouco do SFI, porque o que significa que pertence ao SFI? A gente já colocou aqui.
¿Qué significa que P esté en esse φ? Significa que essa equação vale, ou seja, quando você substitui as coordenadas A, B, C, D em A, B, C, D, né, dá zero. Só que, presta atenção, tu nesse caso já sabes que C e D são nulos, então, certo? C e D são nulos. Aí quando você vai aqui e se lembra disso aqui, né, que todo polinômio φ homogêneo se anula na origem, vai concluir que isso vai ficar φ de AB igual a zero, certo? Então, espero ter explicado um pouquinho. Analogamente, presta atenção. Se tu pega o ponto P, agora olha para as condições de estar em M e na superfície de φ, tu vai ter o seguinte: para estar em M, como M, certo, é definida por x e y igual a zero, A e B são nulos. Agora, como A e B são nulos, certo? Deixa eu botar um pouquinho aqui. Como A e B são nulos, quando você vai nessa equação aqui, essa aqui vai dar zero. E vai ficar φ de CD igual a zero, que é a condição para esse ponto estar na superfície. Ok? Resumo dessa história é que os pontos que moram na interseção da superfície com essas retas L e M, a gente até vai dar um nome aqui de P1, P2, PD, tem essas coordenadas. Por quê? Você está pensando, por que A1, B1? É pelo seguinte. Porque, vamos concentrar primeiro, só explicar um pouquinho isso, para não cansar você. Por que tem A1, B1 aqui? Porque se você olha para P1, é um dos pontinhos P na interseção de L com esse φ. Só que as primeiras coordenadas, que são A e B, anulam φ, certo? E aí você, e daí? Mas que daí é o seguinte, que os zeros de φ é formado por x1, x2, x3. Quem é x1, por exemplo? Aqui você vai. Quem é xi? Quem é x1? X1 é A1, B1, x2, A2, B2. E por isso que a gente colocou aqui A1, B1, 0, 0, porque as outras coordenadas, que seriam C e D, são nulas, certo? Ok, então, vamos continuar, gente. Então, esse é um ponto. Vamos relaxar um minuto, só para você imaginar o que está acontecendo aqui. Então, a gente tem uma superfície, esse φ, certo? Interceptou com a reta L, e eu tive aqueles pontinhos P1 até PD, Q1 até QD. Só que esses pontos aí são especiais no sentido que suas coordenadas se relacionam com os zeros de φ, né? Isso que a gente fez. Bom, aqui eu queria lembrar o seguinte, que se você tem dois pontos distintos, certo? Eles sempre determinam uma única reta. Ok? Aí, o que a gente vai fazer agora nesse minuto? Vamos chamar de L e J, a reta que passa pelo ponto PI e pelo ponto QJ, ok? Então, aí tem um desenho aí. E vamos contar quantas retas dessas tem. Quantas retas podemos determinar? Uma conta rápida. Então, olha. Se você olha aqui, tem L1, 1. L1, 1 é a reta que passa por P1, Q1. Certo? Esse é L1. Depois tem L1, 2, que é a reta que passa por P1 e L1, 2. Deixa eu ver se eu consigo aqui mudar de coisa para voltar o azul. Se a gente tem o último ponto aqui, que é o QD, não sei se está dando para ver direitinho, mas aqui teria a reta L1D, que passa por P1 e QD. Então, quantas retas a gente contaria? Por exemplo, se você conta as retas passando por P1, tria por P1 e Q1, por P1 e Q2, por P1 e QD, de retas, certo? Mas se você faz variar esse aqui, esse ponto inicial, vai ter por P2 e P1, Q1, P2 e Q2, P2 e Q3, então a gente vai ter D também. Então, quantas retas tem aí? Se você pensa direitinho, vai ter D mais D mais D. Essas são as que passam por P1, as que passam por P2, as que passam por PD, por P1 e Q1, P1 e Q2, D mais D, D vezes. Então, D quadrado, retas, certo? São essas retas que passam aí, ok? Então, vamos continuar. Então, D quadrado, retas, são as que a gente tem aí, nesse caso. Agora, qual é o nosso próximo objetivo? Eu queria convencer vocês de que se a gente vai para esse Lφ, que é o conjunto formado por todas as retas da superfície, esse φ, que encontra na reta L maiúsculo, certo?
esse conjunto coincide com as retas que passam por PI e PJ, quando você vai variar PI e PJ, certo? Então, vamos lá. Então, aqui está a proposição, falando isso que estou comentando. A gente vai provar que L e J está contida nesse φ, e a outra coisa, que cada uma dessas retas encontra a reta L, que significa estar contida em L π. Então, vamos para a demonstração, para você ter uma ideia como se faz esse tipo de coisa. Então, só para lembrar bem, PI é esse ponto aí, BI, 0, 0, QJ é 0, 0, aí BJ. Esses são os pontos PI e QJ. Certo? Então, o que a gente faz? Olha para esse F e esse G. E o que eles têm de especial? Bom, são dois polinômios, certo? De grau 1, linearmente independentes. E o que eu queria observar de especial é que tanto F quanto G, eles se anulam nesses pontos. Vamos fazer um deles, o outro depois vocês podem fazer. Vamos nos concentrar aqui em PI, por exemplo, que vai ser nesse ponto PI. Então, bem, vamos para o F. Okay? Então, PI é um ponto que tem coordenadas AI, BI, 0, 0. Essa é a coordenada X, Y, Z, T. Então, esse ponto anula F. Por quê? Porque a coordenada X você vai substituir aqui, vai colocar aí, aqui vai colocar BI, e quando fizer a continha vai ficar BI aí, menos aí, BI, 0. Tá bem? 0. Esse é mais simples, porque a coordenada Z e T do ponto BI são nulos. Essa coordenada é Z, essa coordenada é 0. Se anulam, certo? De maneira análoga, tu pode mostrar que o ponto que J também anula esses dois polinômios. Ok? Bom, o que já estávamos comentando, certo? Definindo uma reta, porque são LI, certo? Mas passam por esses dois pontos. Aí você deve estar pensando, e daí? Qual é o ponto? O ponto é o seguinte: se F e G definem uma reta que passam por esses dois pontos, certo? E existe uma única reta passando por PI e por QJ, isso significa que essas são as equações, certo? Que definem a reta L e J. Ou seja, L e J é dado pelos zeros desses dois polinômios. Ou seja, e aí eu aproveito mais uma vez de lembrar que significa que um ponto esteja nessa reta. Significa que ele, quando você olha para as equações, certo? Estas equações aqui, certo? A primeira equaçãozinha aqui, a segunda, deixa eu mudar de cor. Anula. Essas duas equações, certo? Você vai olhando. Essa aqui, deixa eu ver a primeira, e essa. Pronto. Olha, deixa eu só comentar um pouquinho sobre a primeira equação. Estou com esse vermelho, ou essa segunda, estou com esse vermelhinho. Então, esse pontinho tem que anular essa equação, significa que você vai substituir as coordenadas Z e T, pensa nessa ordem. Z e T. Aí, então vai ficar isso aqui. BJC menos AD. BJD, perdão, igual a 0, certo? Ok? Então, vamos continuar aí. E aí tem um resultado que fala o seguinte: se você tem U e V, certo? Vetores em C2, V é o vetorzinho de coordenada V1, V2, certo? Estou chamando de V, simplesmente. Esses vetores, se você olha para esse determinante, né, com as coordenadas, está vendo? Na primeira linha você colocou 1, U2, as coordenadas de U, V1, V2, na segunda, isso aqui dá, se isso daí dá 0, significa que esses dois vetores são LD. Não sei se te lembra um pouquinho quando a gente para cálculo vetorial, né, e coloca as coordenadas dos vetores nas colunas. Aí, quando dá determinante 0, significa que são LD, se dá diferente de 0, é a mesma ideia. Vou deixar aí para vocês pensarem nesse resultado. Esse resultado é importante pelo seguinte, porque esse resultado te permite exprimir, colocar, escrever os pontos da reta de uma certa forma. Como assim de uma certa forma? É o seguinte, então, deixa eu voltar aqui. Olha, presta atenção. Essa equação aqui, se você olhar com calma, é um determinante. Então, é o determinante
Aqui vou colocar aqui, como está nas coordenadas, sabe? Vou colocar AB. Então, olha para esse determinante, tem ABJ. BJ, e aqui tem, perdão, aí eu troquei o índice. Tchau. Agora aqui, escrever direitinho. Aqui tem BI, perdão, e outra vez troquei. Saí BI, né? Aqui tem aí, e aqui tem BI. Esse é o determinante igual a zero. Esse é o determinante igual a zero. Se você faz a continha, vai ver ABI menos BAJ, aí, perdão, a zero. Esse é o determinante, analogamente para o outro. Aí, se você tem presente esse resultado aqui, certo, que fala que se dá zero, então, o que acontece? As coordenadas estão vindo desse vetorzinho aqui, esse aqui, 1, 2, viram um múltiplo das coordenadas de um vetor que está na linha inferior. E a mesma coisa, então, de aí você vai deduzir o quê? Que a B vai virar um múltiplo desse aí, BI. E analogamente, depois você pode olhar para o outro vetorzinho, certo? De coordenada CD, e ele vai virar um múltiplo, me chama de beta, porque não precisa ser o mesmo múltiplo, de AJ e BJ. E com isso a gente consegue exprimir todos os pontos da reta, porque as coordenadas dos pontos da reta L e J são A, B, C e D, a gente está chamando assim. Então, está aí se acontece isso aqui. Todo ponto se escreve dessa forma, com coordenadas alfa I, multiplicaram, presta atenção, é alfa I, alfa BI, beta J, beta BJ, isso aí. Esse carinha aqui aparece em P1 só para te dizer que alfa e beta não podem ser ambos nulos, certo? Essa é a ideia que tem. Então, vamos em frente nessa nossa... Finalmente, estamos prontos para mostrar que L e J está contida nesse fio, depois de toda essa preparação. Então, como se faz isso? Bom, lembrando mais uma vez que a nossa superfície é dada pelo zero do polinômio F maiúsculo, está ali. E, veja, aqui é uma coisa de conjunto. Se eu te falo que a reta L e J está contida nesse φ, o único que estou dizendo é que cada ponto que mora na reta é como conjuntos. A está contido em B, se todo ponto do conjunto A está em B. Então, cada ponto da reta L e J tem que estar nesse φ. Só que, o que significa isso para nós? O que significa afirmar que um ponto dessa reta aqui, certo? Um pontinho aqui, certo? Se você pega um pontinho P, o que significa dizer que está aqui? É essa condição aqui, dizer que se anula nesse polinômio. Essa é a condição, certo? Só para lembrar porque está isso escrito aí. Ok, então, todo esse papo que eu dei anteriormente, essa rodeio, é para dizer, olha, nós sabemos escrever os pontos da reta, certo? Nós sabemos escrever os pontos, e os pontos se escrevem dessa forma, P da forma alfa I, alfa BI, beta J, beta BJ. E aí, estar na superfície significa que você vai substituir nesse polinômio e vai dar zero, que é o que você gostaria de mostrar, claro. Mas eu queria novamente trazer a lembrança para vocês de qual é a carinha do φ, certo? Então, aqui está o φ, certo? Mais uma vez. E só vamos focar nesse cálculo aqui, que é o cálculo do φ de alfa I, alfa BI. O que significa isso? Então, isso que está feito aqui, nesta parte, esse cálculo aqui. Então, significa que tu vais nesse polinômio φ que está aqui, certo? Então, esse aqui vai fazer o papel de U, esse aqui vai fazer o papel de Φ. Você vai substituir, no lugar de V, vamos colocar alfa BI, no lugar de U, alfa I. E aí vai. Só que eu queria chamar a atenção especial para esse fatorzinho aqui. Porque quando chegar no iésimo fator que eu coloquei aqui, vai ser alfa I, aí, né? Aí vai substituir o V por alfa BI, ou por alfa I, vai ficar alfa BI, menos BI alfa I, que é zero, né? Isso é zero, isso é zero. Bom, e analogamente, você pode mostrar o outro cálculo que também dá zero, que é o φ calculado em BJ, J, beta BJ. Bom, e com isso, mostrou. Porque ele mostrou que quando você pega um ponto
que representa qualquer ponto da reta, anula esse polinômio. Ou seja, a reta L e J está contida nesse φ. Ok, e agora, você? E agora é o ponto 2. Eu queria convencer vocês de que cada uma dessas retas L e J é uma reta que encontra a reta L. Certo? Cada uma dessas retas. Então, vamos lá. Então, primeiro, só para observar, a gente já falou desse ponto PI. PI é o pontinho de coordenadas AI, BI 0, 0. Observa que esse pontinho PI, ele está na reta L. Ele é a reta que tem equações Z e T. Z e T são as últimas variáveis. Você tem que pensar que o ponto tem coordenadas X, Y, Z e T. Então, Z e T são 0. Então, esse ponto PI é um ponto que está na reta L, certo? Ok? Isso é uma coisa a observar. Então, como esse é um ponto que está na reta L, ele intercepta a reta L e J. Lembra que L e J é a reta que passa por PI, por aquele PI mesmo, por aquele PI e por um ponto que se chama QJ, certo? Então, isso implica que realmente L e J pertence a LFI, ou seja, encontra a reta L maiúscula. Bom, então, se você mostrou essa inclusão, certo? Se você mostrou que todas as retas L e J fazem parte daquele pacotinho LFI, e a gente já contou o primeiro pacotinho, né? Já contamos que eram de quadrados, retas. Isso significa que o conjunto LFI, ele tem pelo menos, no mínimo, de quadrados retas. Ok? Esse é o cálculo que se faz primeiro. Então, mas eu queria convencer, pelo que dê tempo, um pouco mais. Tenho 5 minutos, né? Para convencer você mais ou menos. Por conta. Que realmente tem uma igualdade nesses dois conjuntos, que são iguais, ou seja, que toda reta que encontra a reta L, ele encontra a reta, é uma daquelas L e J. O que a gente mostrou agora foi assim, que L e J passa por PI, e PI é um ponto da reta L, então encontra a reta L. Mas agora eu viro ao contrário, pega uma reta que ele aí, certo, bonitinho ali, minúsculo, que encontra a tua reta L maiúscula e que está contida na superfície. Prova que ela passa por algum PI, por algum QJ. Prova. Esse é o ponto. Ok, então vamos pegar uma reta, aquele L aí, contida na superfície. Vou ser bem rápida. Eu queria observar que essa reta L é diferente de L. Por quê? Olha, vou dizer por quê, rapidamente. Essa nossa reta, eu vou fazer um pontinho só para... Essa nossa reta aqui, essa aqui, se lembra? Essa reta aí, você já deve ter esquecido o meu desenho, né? Aquele desenho que eu fiz da superfície, certo? Então, essa reta L encontra a superfície em P1, TPD, em uma quantidade infinita de pontos. Enquanto que essa reta aqui, ela está contida na superfície. Então, e toda reta tem infinitos pontos, né? Então, essa reta L minúscula aí, ela tem infinitos pontos em comum com a superfície. Então, é diferente da reta L, certo? Espero ter convencido aí nessa história. Vamos continuar. O outro papo mais geométrico. Se você tem uma reta que é diferente de uma outra reta, tem duas retas distintas, e alguém te fala que elas se encontram, que se interceptam, tem que ser em um único ponto, certo? Um fato de geometria, né? Ok, o outro ponto que eu queria ressaltar aqui é o seguinte: suponha que P, vou chamar aqui de P, é um ponto que está na reta nessa interseção, que realmente elas têm um ponto em comum, ou seja, que a nossa reta L, certo? Imagina, certo, que a nossa reta L aqui, essa L aqui, certo? Realmente encontra a superfície, ok? Isso aqui, realmente, uma reta. Significa isso? Significa que L pertence a LFI, perdão. LFI é o nome da nossa família de retas. LFI. É uma reta que encontra, certo? Realmente encontra, certo? Uma reta LFI. Bom, como esse ponto está na reta L, certo? Essa reta L aqui, então necessariamente as coordenadas Z igual T igual a 0, essa é a condição para estar na reta L maiúscula, certo? Essa é a condição. E depois, como a gente já tinha comentado, se você quer colocar agora
mais ainda a condição do ponto estar aí na superfície, certo? Então, vai ter que acontecer isso aqui, ó. Vai ter que acontecer. Que φ se anula nesse ponto. Mas eu volto a lembrar de ter um repeteco. Se φ de AB é zero, significa que esse AB são coordenadas homogêneas de um ponto que mora nos zeros de φ, certo? No zero de φ. Então, como esse conjunto é finito, esse ponto tem que ser algum PI. Ou seja, esse AB tem que ser algum AIBI. Certo? Isso é o que a gente prova nesse caso. Bom, de maneira análoga, a gente pode provar o seguinte, que se essa reta L minúsculo, L aí, encontra a reta M é x igual a y igual a zero, certo? E nesse caso, necessariamente, essa interseção é um QJ, certo? E então, você deve estar pensando, e qual é o resumo dessa história aqui? Bom, o resumo da história é o seguinte, e se você pega uma reta, vou até escrever aqui, um resumo rápido, porque a outra parte é porque está dentro tempo, não vai. Se você pega uma reta L contida na superfície CFI, pega uma reta. Se essa reta encontra a reta L, ou seja, se essa interseção é não vazia, certo? Não vazia, conjunto não vazio, então, necessariamente, essa interseção é um ponto PI, um PI, certo? Ok. E também acontece o análogo, ou seja, acontece que se essa reta L encontra a reta M, tem uma interseção não vazia, elas são distintas, certo? Então, esse ponto de interseção é um ponto QJ. Esse é o resumo dessa parte. Agora, qual é a importância disso? Que, de certa maneira, está convencendo do seguinte, se eu pego uma reta L, e eu sei que encontrar ela, porque vou pegar a minha L nesse L, eu sei que encontro, vou pegar lá. Mas aí vou concluir que passa por PI, tudo bem. Mas como faço para concluir que passa por um QJ? Teria que provar que ele encontra M, certo? Teria que provar isso. Então, isso aí é o que vem agora. Assim, para concluir desigualdade, bastaria mostrar que ele encontra L maiúsculo. Se você pega uma reta que encontra L maiúsculo, ela vai ter que encontrar M, certo? E é uma proposição. Por questão de tempo, não vou poder mostrar, mas eu tinha preparado, mas não vai dar tempo, não quero cansar vocês demais, mas tem essa equivalência, certo? Mas depois vocês podem ver, certo? É uma equivalência, ou seja, se ele é uma reta contida na superfície e encontra a reta L, ela vai encontrar a M, certo? E ao contrário, se ele encontra M, necessariamente também encontra aquela reta ED maiúscula. Essas duas coisas acontecem. Eu não vou fazer a demonstração, certo? Vou pular aqui rapidamente para você não se assustar, certo? É a prova da história, dessa história aqui. Assim, estou pulando essa parte, certo? Para não cansar vocês, mas vou deixar lá disponível para vocês verem. Certo? Então, deixa eu só resumir um pouco o que acontece aqui. Vou chegar na parte final. Uma prova um pouquinho tensa aqui. Acho que não vale a pena, porque está de tempo fazer. Certo? Eu vou anotar isso aqui. Vou avançar. Vocês podem ver que aparecem ortomorfismos, uma prova bem interessante. Então, aí, estou pulando isso, estou... Deixa eu avançar um pouquinho mais. Eu tinha preparado bem, pausado obviamente para explicar para vocês, mas ficou muito extenso, confesso.
peço desculpa nessa parte. Mas vou retomar só essa parte aqui, recapitulando. Mostramos que se você pega uma reta L, certo, en L phi, nesse L caligráfico phi, que é uma reta que encontra a reta L que está fixa, ele encontra a reta L em um ponto pi, para algum. E por conta dessa proposição que eu pulei a demonstração, certo? A gente sabe que encontrar a reta L é equivalente a encontrar a reta M. Então, entretanto, se essa reta L encontra M, necessariamente vai ser em um ponto QJ. Ou seja, essa reta L passa por TI QJ. Como existe uma única reta passando por dois pontos distintos, essa reta tem que ser LIJ, certo? Então, isso fecha essa prova de que esses dois conjuntos são iguais, e aí a gente conclui que a cardinalidade do conjunto de todas as retas contidas nesse φ é exatamente d quadrado, certo? Bom, tendo em consideração que a gente chamou de NFi, não sei se lembra bem no início, né? NFi é a quantidade de retas contidas na superfície. E a gente fez aquela partição. LFi, esse L caligráfico, né? São as retas da superfície, que encontram naquela reta L que a gente fixou, 0, D, Z e T, né? E aquela L linha são as que não encontram. Tendo isso aí em consideração, a gente conclui isso, que NFi é d quadrado mais a cardinalidade daquele outro conjunto, que seriam as retas que não encontram a reta L nessa história. Ok. Aí na próxima aula, eu vou tentar resumir mais minha próxima aula, para não ficar nessa falta de tempo, né, para falar para vocês, mas vamos contar aquela cardinalidade do outro conjunto. Eu queria dar mais detalhes, eu gosto muito de dar detalhes, mas o tempo é pouco. Então, agradeço pela atenção, desculpem aí por ter passado da hora, certo? E obrigada aí.